leva-me além, a todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre.
Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Eu estou aqui sozinha. Né? Toninho não está muito bem. Ele disse que talvez viria, mas não sei se vem ainda. Está aí? Eu nem vi. Está de recuperação aí de uma pneumonia. Né? Então, eu estou aqui. Vamos ficar de pé, iniciar esse momento de louvor com a igreja. Nós vamos nesse momento entoar o cântico Não há Deus maior e não há mesmo, né? Diante de todas as circunstâncias da nossa vida, não existe um Deus maior do que o nosso, Criador dos céus e da terra. Amém? Nessa próxima canção, o irmão que sentiu o desejo no coração, nesse friozinho para esquentar,
cumprimentar o irmão que está do seu lado. Jesus, meu Senhor, Jesus, Salvador, Jesus, teu nome é sobre todo nome. Jesus, bom pastor, Jesus, meu amor, Jesus, exaltado é sobre tudo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Jesus, meu Senhor, Jesus, Salvador, Jesus, teu nome é sobre todo nome. Jesus, bom pastor, Jesus, meu amor, Jesus, exaltado é sobre tudo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará o teu governo sobre as nações e juntas irão adorar. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Nessa próxima canção, os irmãos podem vir aqui à frente fazer dedicação de seus dízimos e suas ofertas. Coração igual ao teu. Será que se Deus olhar para dentro de nós, encontrará realmente um coração igual ao dele? Né? Como o pastor falou hoje de manhã, nós somos totalmente imperfeitos, né? Buscamos, né, chegar perto, buscamos a santificação, né? Mas que Deus realmente Deus possa olhar para dentro de nós e encontrar um coração puro e obediente, principalmente a Deus.
Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, Nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, grandioso e eterno Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Tu és santo, ó Pai, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração, no céu, na terra e embaixo da terra, ó Pai. Obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos diante da Tua presença para louvar e glorificar Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Obrigado por tudo que fizemos até aqui, ó Pai, pelos louvores entoados, que possa chegar diante do Teu trono como um aroma suave e agradável, ó Pai. Obrigado também pelos dízimos e as ofertas apresentadas, pela vida de cada pessoa aqui, ó Pai. Obrigado também pela vida do pastor, que possa dar continuidade a este culto, trazendo a Tua palavra falada, ó Pai. Entrego nossas vidas em Tuas mãos, seja feita a Tua vontade, no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém.
Quero convidar as crianças e os professores da noite. Eu quero convidar um irmão ou uma irmã que venha aqui à frente orar em favor das nossas crianças, dos professores dessa noite. Erci. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, ó Pai, por esses momentos que nós já passamos em Tua casa, ó Pai, louvando o Teu santo nome. Agora, ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti a vida desses pequeninos, ó Pai, dos pré-adolescentes e adolescentes, que o Senhor possa estar com eles, ó Deus, neste momento, quando vão estudar a Tua palavra, Senhor. Que eles possam aprender, ó Deus, e nunca possa esquecer, Senhor, dos Teus ensinamentos. Se com cada família representada, Senhor, o Senhor possa estar dando sabedoria aos pais, para estar educando e criando seus filhos no caminho do Senhor. Se com os professores, que eles possam, ó Pai, ser usados por Ti, para transmitir a Tua palavra, Senhor, de maneira que eles entendam e aprendam, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. Fica conosco, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a acompanhar a leitura bíblica que farei no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versos 19 ao 21. Eu vou fazer a leitura numa versão diferente de que eu normalmente utilizo aqui, né? Eu vou ler na Almeida, Revista e Atualizada. Normalmente, a versão que eu uso é a Nova Almeida Atualizada, que é essa que está aí. Mas eu lerei na Almeida, Revista e Atualizada. Mateus 6, do 19 ao 21, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos já por tudo quanto o Senhor permitiu que fizéssemos no seu nome, pelos louvores, pelas orações, também pelo culto infantil. E agora, quando lemos a sua palavra, pedimos a tua graça, o teu favor, o teu entendimento, ó Deus, para que a gente possa compreender a sua vontade. E uma vez compreendendo-a, nós possamos aplicá-la em nosso viver. Use-a para falar conosco. Que nenhum embaraço venha roubar a compreensão do que desejas ensinar a nós. Assim oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Existe uma brincadeira chamada de caça ao tesouro, muito comum nos acampamentos, né? E o objetivo desta brincadeira é que ela é baseada em pistas que são colocadas em alguns lugares, né? Com o propósito de conduzir aqueles que acham as pistas até um tesouro escondido. E normalmente
O que é esse tesouro escondido? Um chocolate, o que mais? Vocês que trabalharam bastante em acampamentos. Um ponto maior para o grupo. Enfim, não é um tesouro, né? É um tesouro. Mas, olhando para esse texto da palavra do nosso Deus, Jesus ele começa a nos dar pistas, dizendo que para saber onde está o nosso coração, é somente observar aonde está o nosso tesouro. E tesouro aqui não quer ter o sentido de riquezas. O baú do tesouro lá do Capitão Gancho, né? É aquilo que a gente coloca mais valor. E que às vezes pode ser uma caixa de chocolate. O fato é, irmãos, que o nosso tesouro é representado por aquilo que nós damos maior valor. A Bíblia ensina-nos que o coração, quando ela se refere ao coração, na grande maioria das vezes, ela está se referindo à nossa mente, à sede das nossas emoções, a sede dos nossos desejos, das nossas vontades. Você já leu, talvez com certeza, um versículo lá em Ezequiel, quando diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Como é que o órgão, se a gente fosse pensar no coração como órgão, né? Como é que o órgão do nosso corpo pode ser enganoso e desesperadamente corrupto? Como é que Jesus fala assim, olha, eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne? Como é que é isso? Como é que é um coração de pedra? E, na verdade, na grande maioria das vezes, está se referindo à nossa mente, que pode, às vezes, estar endurecida, cauterizada, não compreendendo bem as coisas, dando valor àquilo que não tem um devido valor. E é nesse sentido que Jesus escreve esse texto, falando para nós que o coração é a sede dos nossos sentimentos e também um depósito das nossas emoções. E para saber onde está o seu tesouro, você precisa saber algumas respostas a essas perguntas. A primeira delas é: o que é mais importante para você? Aquilo que você dá maior importância é o seu tesouro. O que você não abre mão de jeito nenhum, aquilo vai se tornando o seu tesouro. E muitas vezes nós passamos por perdas que, na verdade, são testes para provar alguma coisa na nossa caminhada, para percebermos se de fato o nosso coração está naquilo que nós perdemos. Aquele pastor Cláudio Duarte, certa vez, contou uma história de uma adolescente que marcou um horário para ser atendida por ele na igreja. E ele chegou lá na igreja para atender aquela jovem, recebeu ela lá no seu gabinete, perguntou o que é que ela queria falar e ela disse assim: olha, a minha vida acabou. A minha vida acabou, eu não sou mais ninguém. E ele: mas o que é que aconteceu? E ela dizia: minha vida acabou.
E por fim ela disse assim, é porque eu perdi o meu smartphone. Ou seja, o tesouro dela era o quê? Um smartphone. E aí a gente vai se deparar com uma outra pergunta que se torna inevitável. Aonde está o tesouro no seu coração? Ou qual é o tesouro que está em seu coração? E aí eu quero convidar você a refletir sobre algumas pistas dessa caça ao tesouro que Jesus propõe para nós e a gente descobrir onde está o coração de cada um de nós, onde é que reside o nosso tesouro. E a primeira pista que Jesus dá é sobre os tesouros na terra. No verso 19 ele diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Jesus não está falando aqui sobre você ser próspero na vida, mas ele está falando que o seu coração não pode desenvolver, acumular um tesouro com os valores, com os princípios terrenos, por causa de algo importante. O tesouro na terra, ele tem como característica ser algo passageiro, transitório. Quem tem mais de 50 anos já passou por várias trocas de moeda, não passou? O nosso dinheiro já chamou cruzado, cruzado novo, cruzeiro. Aí é mais de 50, né? O tempo do tostão, do réis. E tinha gente que tinha o hábito de guardar o dinheiro aonde? No colchão. E tinha um tempo para você trocar o dinheiro. E aí muita gente perdeu tempo e perdeu também o tesouro guardado. Conheci um homem, um empresário muito rico, e quando teve aquele plano Collor, que tirou o dinheiro de todo mundo, entre aspas, né? E todo mundo ficou com 50, foi isso? Foi isso ou não? Vocês viveram aquele tempo, né? Ah, bom. E ele deixou uma quantia igual para todo mundo, entre aspas, e esse empresário se jogou do prédio. Por quê? Porque o tesouro dele estava ali. Pouco tempo depois, começaram a se descobrir estratégias para recuperar o dinheiro, né? Mas a pessoa se desesperou porque a confiança, a esperança, o tesouro, aquilo que ele dava maior valor, estava no dinheiro. E muitas outras pessoas têm o seu tesouro em outras coisas. E Jesus está ensinando para nós que estas outras coisas que são terrenas são passageiras. Muita gente depois começou a compreender o tempo que se estava vivendo e voltou à atividade e continuou sendo empresário, continuou sendo alguém, um investidor, e a vida voltou. Então Jesus chama a nossa atenção porque o tesouro terreno, seja de qual espécie ele for,
ele vai ter como característica ser passageiro. Ou por ser algo que se corrompe no sentido de corrosão, de acabar. Eu conheci uma pessoa que o pai dele foi dono de 2 quarteirões lá no centro de Presidente Prudente. Grandes, quarteirões inteiros. Imagina quanto vale aquilo. E esse rapaz foi trabalhar numa empresa para ganhar um salário mínimo. Sabe por quê? Porque aquele tesouro, ele se corroeu pelas próprias coisas existentes na terra. Veja que ele refere a ferrugem, ele fala sobre traça, ele fala sobre ladrões que roubam. E aí nós encontramos algumas pessoas na Bíblia que se preocuparam com esses tesouros guardados em seus corações, oriundos, né, da terra, tendo como origem a terra, e que servem de exemplo para nós. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 21, fala de um jovem rico, entre aspas, com boas intenções, guardava o mandamento de Deus, e ele talvez para obter a aprovação de Jesus, chega para Jesus para saber o que é que ele precisava para alcançar a vida eterna. E depois dessa conversa que ele tem de Jesus sobre os mandamentos, Jesus fala para ele: olha, se você quiser ser perfeito, vá, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que é que esse jovem fez? Virou as costas triste. Ele era uma boa pessoa religiosa, mas aonde é que estava o tesouro dele? No que é que consistia o tesouro dele? Nos recursos que ele tinha. Ele valorizou mais os seus recursos do que, de fato, aquilo que ele estava procurando em Jesus, que era a vida eterna. Em nenhum momento Jesus condena ele ter os recursos. Aliás, Paulo, escrevendo a Timóteo, fala que a raiz de todo mal são as riquezas, porque elas têm uma tendência de ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Um outro personagem da Escritura é um homem chamado Geazi. Você sabe quem é esse homem? Geazi. Ele era um discípulo de Eliseu. E aí está inserido dentro daquela história de Naamã, que Naamã fica sabendo por uma menina que há um profeta em Israel e que se ele fosse lá, aquele profeta iria invocar o Deus dele, Naamã seria curado. E ele pega um monte de bens e leva para ofertar aquele profeta. Chega lá, o profeta nem escuta ele. Quando ele chega, o profeta Eliseu fala assim: ó, vai lá e se banhe 7 vezes no Rio Jordão. E ele fica bravo, não quer saber, quer ir embora. Poxa, o cara nem me recebeu aqui. E aí um oficial lá que estava junto com Naamã fala: olha, vai lá, rapaz, ele está falando uma coisa tão simples de você fazer. Naamã foi lá, se banhou 7 vezes e foi curado daquela lepra.
E aí ele volta até Eliseu e quer oferecer aqueles donativos que ele havia trazido. E Eliseu fala, não quero nada. Pode ficar tudo com você. E aí ele está indo embora. O que é que Geazi faz? Vai lá, conta uma história para Naamã e pega parte daquelas ofertas que Naamã estava levando de volta. E o que acontece com Geazi? A lepra que Naamã tinha passa para ele. Então, veja, para esse Geazi, o reconhecimento, assim, daquele milagre que aconteceu o reconhecimento em forma de receber algo, era mais importante do que o bem-estar de quem estava sofrendo, do que a comunhão com Deus. Outros dois, um casal, também mostra para nós essa questão de ajuntar o tesouro na terra. Ananias e Safira. Estes dois faziam parte da igreja que estava começando lá no livro de Atos. E se a gente lê ali do capítulo 2 até o capítulo 4, a gente percebe que naquela igreja havia um só coração, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E havia mais uma outra característica daquele momento. As pessoas que vinham para a igreja, naquele tempo, faziam o quê? Vendia tudo que tinha e repartia entre eles. E Ananias e Safira combinaram de mentir para os apóstolos quanto ao valor de um terreno que eles haviam vendido, dizendo que estavam doando total para a igreja, achando que com isso conseguiriam fama. E o que é que aconteceu com eles? Morreram. Veja, depois os apóstolos ainda dizem ali na conversa, olha, vocês não precisavam ter mentido para nós. Precisava. Podia ter falado a verdade. Não vendi por tanto, mas dei só tanto. Não podia? Atos capítulo 5 termina essa história dizendo que os dois morreram porque mentiram para o Espírito do Senhor. Porque queriam fama, ao invés de um coração quebrantado diante do Senhor. Um outro personagem da Escritura, bem conhecido, é Jacó. Você conhece a história de Jacó. Jacó, quando do seu nascimento, ele nasceu agarrado ao pé do irmão. Isso tem uma simbologia. Porque naqueles tempos, o primogênito, ou seja, o primeiro nascido, tinha algumas vantagens. E ele não queria ser o segundo. E ele nasce agarrado ao pé do seu irmão e recebe esse nome de Jacó. E você sabe o que significa o nome Jacó? Suplantador. Ou seja, aquele que quer suplantar, ter vantagem em primeiro lugar. E ele não se contentando com isso,
ele engana, ele trapaceia o seu irmão, que por um prato de cozinhado de lentilhas, vendeu o seu direito à primogenitura. Seu irmão estava esfomeado, morrendo de fome, e ele fala, não, eu te vendo, você come o prato de lentilha. Puxa, justo lentilha? Eu estou falando isso porque eu não gosto de lentilha, tá? Mas se é um prato assim, né? O que você gosta? Uma lasanha? Um churrasco? Pois é, na fome vai o que tem, né? E ele trocou, fez essa troca com o irmão, mas depois ele enganou seu pai, tomando a bênção que era do irmão, se passando pelo irmão, trocando, né? Tomando a bênção que era para o seu irmão. E aí a gente pode pensar que para Jacó, os privilégios, os benefícios estavam acima de tudo. Uma outra personagem, a mulher de Ló. A mulher de Ló, quando sua família foi resgatada lá de Sodoma por 2 anjos enviados por Deus, que apenas a advertiram para que não olhasse para trás, o que é que ela fez? Olhou para trás. E esse olhar para trás também tem um significado. Porque a vida em Sodoma era uma vida atraente ou atrativa para o pecado. Então, não olhar para trás significava estar abandonando tudo aquilo para uma nova vida para onde Deus estava conduzindo. Mas ela olhou para trás, esse olhar para trás significa que ela estava desejosa daquilo. Ela não queria abrir mão daquilo que ela estava perdendo, né? E aí diz a Escritura Sagrada em Gênesis 19, 26, que ela se tornou uma estátua de sal. Aliás, no YouTube tem uma gravação de um camarada que o programa dele chama Ruas Mundo Afora. Então ele grava assim programas apresentando os lugares. E ele tem um episódio que ele vai lá na região onde eles consideram que seria a tal de Sodoma. É só sal. Os morros, tudo de sal que tem ali. E eles atribuem que aquele foi o lugar aonde a mulher de Ló olhou para trás. Se transformou numa estátua de sal. E sabe por quê? Porque ela valorizou mais a vida passada, mais aquilo que ela estava deixando para trás, do que as promessas que Deus tinha para ela e para a sua família. Uma outra pessoa é o filho pródigo, uma história bem conhecida ali de Lucas capítulo 15, que exigiu a herança do pai, né, considerando o seu pai como morto, porque quando a gente recebe a herança é porque a pessoa morreu. Mas ele quis receber antes. E gastou tudo com os amigos, porque ele considerava os prazeres, e aqui o tesouro dele eram os prazeres da vida, mais importantes do que a sua família, do que a casa do pai. Depois de perder tudo, lembrou-se do seu pai e acabou sendo recebido, né, com o amor do pai. Todos esses exemplos, irmãos, e tantos outros que a Bíblia nos mostra, é para nos ensinar que não adianta juntarmos tesouro nesta terra, porque tudo isso passa e nós não levamos nada de valor daqui.
Nada. Há uma história atribuída a Alexandre o Grande, né? Foi imperador, muito conquistador, de que ele pediu para que quando ele morresse, ele fosse colocado num caixão com as mãos e com os pés para fora do caixão. E ele disse que ele queria isso para mostrar para as pessoas que quando a gente morre, a gente não leva nada. Ele falou: me enterre, me leve num caixão com as mãos e com os pés para fora. O consumismo, irmãos, tem feito com que as pessoas queiram cada dia ter mais do que ser mais. E, na verdade, podemos ter tudo, mas não colocar o nosso coração nestes tesouros. Não acumule. A palavra, orientação, é a dica, né? É a pista dada por Jesus. Não acumuleis para vós outros tesouros nesta terra. Amém? A segunda pista que Jesus nos deixa está no verso 20, que é acerca dos tesouros no céu. Ele diz assim: mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde nem a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. O tesouro celestial, ele é formado por coisas eternas, por coisas superiores, que somente pode ser visto pelos olhos da fé. Você já leu na Bíblia Jesus falando assim: mas aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas aqueles que crerem na minha palavra têm a vida eterna. E já passaram de dentro da morte para dentro da vida. Ou seja, não são coisas com prazo de validade, mas são coisas eternas e que são superiores. E alguns exemplos de pessoas que são relatadas na Escritura porque valorizaram o tesouro no céu. Por exemplo, Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Ele deixou a sua terra, a sua parentela, e chegou também a abrir mão do seu filho, o filho da promessa, seu filho único. E o que é que ele quis mostrar com isso? Que o Senhor é mais valioso que seus bens. E que Deus está acima até da sua própria vida. O seu tesouro era a fidelidade com Deus. E a fidelidade é um tesouro eterno dos céus. A Maria, irmã de Lázaro, narrado lá em Lucas 10, 38 a 42, abriu mão do seu tempo, das suas obrigações para ouvir a Jesus. Também entregou o seu bálsamo mais precioso como uma oferta para Jesus, abrindo mão da sua vaidade em prol do tesouro da unção. Moisés, irmãos, deixou o Egito, no qual ele tinha sido formado, instruído para ser um sucessor do faraó, onde era considerado filho da filha do faraó, para estar com o povo numa caminhada sacrificante pelo deserto. Mostrou que a sua fé era mais importante
do que todos os títulos que ele poderia ter lá no Egito e também, mais importante, que a sua própria reputação. Zaqueu é outro personagem. Não se importou, ele era conhecido como o maioral dos publicanos. Embora fosse de pequena estatura, conforme diz a Escritura, mas ele subiu numa árvore para ver alguém maior do que ele. E ao vê-lo, aceitou recebê-lo em sua casa, abrindo mão do seu status, abrindo mão dos seus recursos para receber o tesouro da salvação pelo seu arrependimento. Uma outra personagem é Ruth, que abriu mão da sua liberdade para acompanhar a sua sogra. E Deus lhe deu uma família abençoada. E a gente teria muitos outros para falar, aqueles discípulos pescadores, que a Escritura diz que deixando tudo seguiram a Jesus. O fato é que esses exemplos nos ensinam que a maior riqueza que nós podemos conseguir nesta vida é a eternidade com Deus. É ter a presença de Deus na nossa vida. É ter esses valores, esses princípios que nem a traça e nem a ferrugem são capazes de corroer. Nem os ladrões capazes de roubar. E tudo isso acontece no nosso coração. Por isso, nosso coração é valioso demais para Deus. Aliás, ele faz um pedido lá em Provérbios 23. Dá-me, filho meu, o teu coração. Porque uma vez que o nosso coração, a nossa mente pertence a Jesus, Ele é capaz de nos dirigir para que a gente de fato possa acumular os tesouros nos céus, ao invés dos tesouros da terra. Agora saiba uma outra coisa. O nosso adversário luta de dia e de noite para conquistar o nosso coração. E ele oferece tudo o que nos agrada. Tudo que pode nos dar um prazer temporal, ele nos oferece. Porque é desejo dele conquistar o nosso coração, porque ele sabe que o nosso coração é valioso para Deus. Por isso que a Bíblia nos chama a atenção lá em Marcos 12:30, que nós devemos amar ao Senhor com 40% do coração. De todo o coração. Para saber o que está em seu coração, eu coloquei aqui duas coisas só. Tem outras que a gente pode, mas essas duas são muito importantes. A gente precisa, para saber o que é que está no nosso coração, a gente precisa observar as nossas palavras. A Bíblia nos chama a atenção dizendo que o coração, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que é que a nossa boca tem falado? Quais são as palavras? O que você fala, o que nós falamos, reflete aquilo que está dentro do nosso coração. E se no nosso coração estiver o bom tesouro, sairão de lá boas palavras. Palavras que abençoam, palavras temperadas com sal, como diz Paulo aos Colossenses. E uma outra coisa que a gente precisa olhar para dentro do nosso coração, ou seja, para dentro da nossa mente, são as nossas lembranças.
O autor de Mateus capítulo 12, versículo 35, escreve assim: o homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro coisas más. Se as nossas lembranças são ruins, o que é que vai se apresentar nos nossos lábios? Coisas ruins. O nosso coração, irmãos, é como um baú de tesouro onde nós acumulamos lembranças. E a gente precisa trazer à nossa memória, é a orientação de Jeremias lá em Lamentações, aquilo que pode nos dar esperança, ou seja, coisas boas. Por isso, vasculhe seu coração e descubra onde está o seu tesouro. O J. Neto canta uma música e a primeira frase dessa música me chama muita atenção. Ele diz assim: como está seu coração? É uma pergunta, como que está o seu coração? Como está a sua fé? Porque às vezes a gente vai nutrindo no nosso coração tanta coisa ruim, mágoa, ressentimento, tristezas. Isso pode se transformar numa enfermidade física. Por isso, vasculhe o seu coração, descubra o que está dentro dele, abra mão do que for preciso e aprenda, amados, a valorizar aquilo que realmente importa para Deus. A nossa vida nesse tempo, ela é comparada a um sopro. Que é a vida, senão um sopro, que logo se desvanece, quando comparada à eternidade. Então, valorize aquilo que realmente é importante para Deus. Um termo em uso no nosso tempo é desapegar, né? Desapegue-se de coisas que te empurram a acumular tesouro na terra. E aprenda a ter o foco nas coisas que são do alto. Porque Deus tem um tesouro muito mais valioso para você no céu. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, te agradecemos pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz, que é capaz de nos ensinar, de nos mover, de nos impulsionar à sua direção. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o maior tesouro que nós podemos ter e conquistar em nossa caminhada. Por isso, Deus, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por tudo que és e por tudo que o Senhor faz por nós. Louvado, engrandecido seja o seu nome, meu Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos dê sempre sabedoria e direção para que a gente possa ser encontrado sempre no centro da tua vontade. Abençoe cada família, cada irmão, cada pessoa aqui nessa noite, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o grupo Doxa que vai louvar a Deus.
Legal. Uhum.
There you go. Nós queremos dar continuidade ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, agora celebrando o memorial que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. E eu quero convidar os diáconos que vão nos ajudar nesse momento, na celebração da ceia do Senhor. A ceia que nós servimos aqui, ela é uma ceia livre a você que é crente no Senhor Jesus Cristo, foi batizado segundo as orientações da Escritura Sagrada, está em comunhão com Cristo e com a sua igreja, você é convidado a participar conosco. Também é uma ceia livre a você que é uma ceia memorial, né? Livre eu já falei. É uma ceia memorial, né? Que lembra, que nos traz à memória o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, né? Ela não confere bênção, mas Jesus deixou para que a gente nunca se esqueça, né? De quanto nós fomos beneficiados pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. E a Escritura, lá em 1 Coríntios 11, versículo 28, chama a cada um de nós para que cada um examine a si mesmo e desta forma coma do pão e beba do cálice. Por isso eu quero dar alguns instantes para você examinar a você mesmo, o seu coração, a sua vida, colocar-se diante do Senhor para participar com alegria deste memorial. Senhor, nós estamos diante da Tua mesa, imperfeitos, porém, ó Deus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Pedimos, ó Deus, que o Senhor sonde o nosso interior e ministre na vida de cada um de nós sua graça, o seu perdão, e nos coloque, ó Deus, lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. Assim oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com estrofe enquanto vai ser servido o pão. Quero convidar você que vai participar a ficar de pé só para facilitar a distribuição. Seja bendito Cordeiro, que pra cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Algum irmão ficou sem receber do pão? Faça o sinal. O pão que nós servimos aqui, ele é pão mesmo. Ele não se transforma no corpo de Jesus, mas ele lembra o corpo do nosso Senhor que foi pregado naquele madeiro para que a gente tivesse vida por meio desse sacrifício, o Cordeiro sem pecado que foi crucificado para que nós recebêssemos vida por meio dele. E a Escritura Sagrada nos orienta a celebrar assim esse momento. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim." Comamos do pão em memória do corpo de Cristo. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por nos conceder a oportunidade de mais uma vez participar desse memorial, Deus, em que Teu Filho Jesus foi morto na cruz por nossos pecados, Senhor Deus. Te agradeço em nome de Teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nossos pecados, hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com a segunda estrofe, enquanto vão ser distribuídos os cálices. Se nós a Ti confessamos e seguimos na Tua luz, somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilhas desse amor, pois que mais alvo que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algum irmão ficou sem receber do cálice? Faça um sinal. O cálice que nós servimos é o suco da uva, contém o suco da uva. Ele não se transforma no sangue de Jesus, mas ele lembra o sangue do nosso Senhor que foi derramado
para perdoar os nossos pecados. A Escritura Sagrada orienta a celebrarmos esse momento assim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Tomemos do cálice em memória do sangue do Cordeiro Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estar aqui na frente, Pai, vivenciando esse momento, Pai, representando aquele momento, Pai, que o Seu Filho morreu naquela cruz por nossos pecados, Pai. Aquele sangue que foi derramado lá, Pai, para que possamos ter vida e vida eterna, Pai. Muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado pelo Seu amor conosco, Pai. Eu oro em nome do Santo de Jesus. Amém, Senhor. Convido todos a ficarem de pé enquanto serão recolhidos os cálices. Nós vamos cantar a terceira estrofe do hino. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais top pecador, pois que mais alvos que a neve o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Glória a Deus, né? Esse sangue que nos trouxe vida, perdão, nos trouxe esperança, alegria, né? Nós vamos cantar o nosso último louvor desta noite. Mas antes de cantá-lo, eu quero dizer a você que é muito bom adorar a Deus, servir a Deus com cada um de vocês. É uma alegria realmente tê-los aqui para podermos adorar e servir ao Senhor juntos. E também estamos felizes de ter conosco a Nicole, que está aqui pela primeira vez. E a nossa oração, o nosso desejo é que você seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente em nome de Jesus. E abençoe a todos, né? Uma boa semana debaixo dos cuidados do Senhor. Nós vamos dizer que a nossa vida tem dono neste louvor. Amém? A nossa vida, a vida de cada um de nós é do Mestre. Amém? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre,
esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Que a graça sempre maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, em seu trabalho, na sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Coração silencioso, encerramos o nosso culto. A você uma boa semana debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus.